Carol, já faz exatamente 10 anos que você está no Ministério Mudança de Vida, a senhora, a família, a sua mãe também. E de lá para cá muitas coisas aconteceram. Quando a senhora teve um entendimento da palavra, principalmente relacionado a dízimos, a vida da senhora deslanchou, não foi? Isso mesmo. Eu tinha um grande bloqueio, era uma fortaleza, que a impressão que eu tinha é que eu tinha muitas questões e que se eu tivesse que tirar de algum lugar, seria do dízimo, da oferta, de alguma coisa, mesmo que eu fosse tocada a não seguir nesse caminho. Mas eu, como uma pessoa muito racional, eu acabava indo para esse lado, então eu tirava da parte de Deus. Quando você teve esse entendimento e parou de retirar da onde não devia, as portas se abriram em todas as áreas, não foi? Em todas as áreas. Nisso, a senhora conseguiu comprar o tão sonhado apartamento, não foi? Isso mesmo, o nosso imóvel próprio, né? Que foi um processo, porque a senhora mora em Cotia e de lá para cá a senhora gastava quanto tempo de viagem até o trabalho? Eu usava assim aproximadamente 2 horas, 2 horas e meia, entre assim para vir trabalhar com duas crianças pequenas. Então a gente precisava levantar 4h30 da manhã, a gente saía 5h10 da manhã de casa e para retornar às vezes ainda o período era maior. Às vezes 2 horas e meia, 3 horas, quando não acontecia algum acidente, alguma coisa assim no meu percurso, e era muito mais tempo. Tinha dias que a senhora acabava ficando na casa da sua mãe até um determinado período para que abaixasse o fluxo do trânsito para chegar até em casa. Exatamente. Na verdade, eu saía com uma mochilinha extra para as crianças e a gente parava, porque a casa da minha mãe era no meio do caminho, então eu parava lá. Eu dava janta, dava banho para as crianças lá e a hora que baixava o fluxo eu voltava com eles praticamente dormindo dentro do carro, voltava para minha casa. Nesse momento a senhora teve não aceito mais viver essa situação e eu quero comprar o meu apartamento mais próximo para que eu possa ficar mais perto da minha mãe, mais perto da igreja, porque com isso a senhora também não conseguia vir à igreja todos os dias, não é? Isso mesmo. Eu conseguia vir aos domingos. A gente não conseguia fazer os propósitos assim direito, vindo à igreja todo dia. A gente não conseguia vir nos cultos do meio da semana, apenas quando eu estava de férias, quando tinha alguma folga. Mas eu apresentava isso a Deus também. Eu falava, eu quero estar mais próximo, ter qualidade de vida, estar mais próximo do meu serviço, estar mais próximo da minha parentela, da minha mãe, das pessoas que são os meus parentes, os meus amigos. Mas o mais importante para mim, eu falava assim, eu apresentava muito para Deus, eu quero levar os meus filhos, eu quero estar com a minha família no templo, eu quero ir para a igreja. Para mim, mesmo que eu assistisse da transmissão, eu sempre assisti, a gente sempre coloca nas palavras, nos cultos online, mas eu falava, não, eu preciso levar a minha família para a casa do Senhor. A gente precisa estar lá. Carol, nesse processo, né, da compra do apartamento, a senhora me falou que tinha umas dívidas, né? E a senhora e o seu esposo têm um bom trabalho, uma boa renda, só que esse dinheiro ele não fluía. Por quê? Assim, era um conjunto de coisas. A gente ainda não tinha tido essa revelação, eu não me abria, para falar a verdade, para a parte dos dízimos, das ofertas. A gente não tinha ainda uma boa administração, porque eu falava para o Diego antes que assim, a gente não recebe mal. Mas pessoas que recebem muito menos, às vezes conseguem fazer muito mais. Por quê? E aí foi onde eu falei, não, a gente vai a Deus, nós vamos resolver isso em Deus, vamos dizimar, vamos ofertar, vamos administrar, vamos resolver todas as questões que ficaram para trás, tudo, não ficou nada. E assim a gente conseguiu provocar um milagre, a gente conseguiu fazer a compra tão sonhada que a gente tinha. Fluiu muito bem a compra do apartamento,
foi no final do ano, nessa crise de pandemia, todo mundo não vendia, não comprava e vocês estavam comprando o apartamento, mas teve um pequeno empecilho ao entrar no seu imóvel, não foi? Isso mesmo. A gente aprende aqui com a palavra que Deus libera as coisas para a gente que nós precisamos possuí-las. E eu já tinha comprado o apartamento, tinha a documentação, a chave, tudo certo. E eu fui adentrar no meu apartamento, fui impedida, e aí eu não aceitei aquilo. Primeiro orei a Deus, quando eu fui para ungir o imóvel, eu fui barrada e eu falei, não, eu vou entrar, o apartamento é meu, o imóvel é meu, e eu tomei posse naquele momento, conversei, expliquei, mostrei tudo o que eu tinha para mostrar e falei, eu vou entrar. E eu não vou aceitar nenhum impedimento, nem meu e nem da minha família, aqui no condomínio, em lugar nenhum. E hoje já está morando na sua casa própria, né? Mais próximo da igreja. E a senhora me falou que é o primeiro ano que vocês estão conseguindo fazer um propósito inteiro. Sim, e isso é muito gratificante. A gente foi tão favorecido que até próximo da nossa nova residência foi feito o Templo de Osasco, então a gente consegue vir aqui para Taquari, a gente consegue ir em Osasco, nós fazemos os trabalhos, conseguimos ajudar. Na assistência, nós conseguimos participar mesmo dessa família que é o Ministério Mudança de Vida. Então a gente está aqui, a gente está lá continuamente com a nossa família, assim como a gente pediu a Deus. A quebra da fortaleza abriu portas em tudo. Em tudo, assim, é impressionante. Abriu não só nisso, mas eu percebo que até o relacionamento com Deus, o falar com Deus, nós temos autoridade, porque quando a gente tinha assim, alguma coisa que embarreirava, então eu não conseguia ir com ousadia falar com Deus, ir mais a fundo falar com o Espírito Santo, eu sentia esse bloqueio, então era um bloqueio que criava outro bloqueio. Então você fala, é só na questão financeira? Foi só a compra da casa? Não, não foi isso. Era uma vida amarrada com dívidas, era uma vida no qual eu não conseguia ter ousadia para conseguir sair daquela primeira barreira. Então, assim, um abismo puxando outro abismo, e assim como a palavra já fala para gente. E aí, quebrando o primeiro, que foi a questão dos dízimos, das ofertas, foi num período que veio muito sobre as palavras de transborde. E aí, a impressão que a gente tem é essa, que a gente transborda. E quanto mais a gente transborda, mais a gente tem. É muito impressionante isso. Hoje a senhora disse que Deus não pinga, Deus derrama na sua vida, porque não tem faltado, né? Não, muito pelo contrário. A gente que lá atrás chegamos precisando assim de ajuda, de auxílios, hoje nós podemos ajudar, a gente consegue fortalecer, seja espiritualmente, seja financeiramente, ajudando outras pessoas. A gente consegue fazer isso hoje, graças a Deus. O Ministério Mudança de Vida é a casa de vocês. Vocês têm construído esse alicerce que nós somos ensinados, né? O que ele representa na vida de vocês hoje? A palavra hoje disse sobre isso, né? A bispa falou que a gente não começa uma casa pelas paredes, e sim pela estrutura, pelo alicerce. Aqui é o nosso alicerce, aqui é a nossa estrutura. Não tem assim o que dizer. A gente se baseia no que sai daquele altar, a gente se baseia nas direções que vêm de lá, das pessoas de Deus que vêm pregando lá, que são usadas. Aqui é a nossa primeira casa. Então, assim, as minhas crianças, eu pego, eles falam, mãe, deixa eu ficar mais um pouquinho, mãe, deixa eu ficar com os meus amigos. E aí é uma alegria, é uma gratidão sem tamanho, porque eu consigo ver que eles têm prazer nas coisas espirituais. Uma coisa que, assim, eu precisei aprender depois de grande. Eles já vêm sendo
cultivados dentro desse meio. Então, eles vão sofrer muito menos do que nós sofremos. Assim, eles vão ter batalhas, guerras de montanhas. Eles não vão vir ver essas guerras de vales. Então, assim, isso a gente já fechou essas portas. E aí a gente tem como dar essa estrutura para que eles vão muito mais alto. Que Deus abençoe a vida da senhora. Amém.